Bem, pessoal, se a substituição pela média ela não respeita, né, o padrão de resposta que o sujeito tem para os outros itens e que, enfim, né, o banco de dados inteiro tem em relação a todos os itens, existe felizmente no SPSS outras técnicas que fazem isso, né? A primeira que eu vou falar para vocês aqui é a Expected Maximization, né? Então maximização esperada. Bem, o que a Expected Maximization faz? Resumidamente, ela vai observar, né, qual é o padrão de resposta que todas as pessoas têm entre todos os itens, e a partir desse padrão de resposta, ele vai tentar prever qual é a melhor resposta que aquela pessoa ia dar para aquele item, considerando não só o padrão de resposta de todo o banco de dados, mas também o padrão de resposta daquela pessoa para os outros itens que não estão faltando, né? Então, o processo ele se inicia avaliando, né, a média dos itens, né, bem parecido com o processo lá de substituição pela média. Só que além de olhar a média do item, ele vai olhar o padrão de correlação, de covariância de todas as variáveis para o banco de dados inteiro. E aí, olhando isso, né, ele vai gerar um primeiro banco de dados sem missing. Ele estipula, né, o valor que deveria ser colocado ali. Por que ele olha a média dos itens, pessoal? Para mais ou menos ter uma ideia, né, ali uma métrica de qual é o score, né, que ele vai colocar. Então ali é mais ou menos ali para você saber, né, para o programa saber qual é a amplitude dos scores, né, ali para que ele possa colocar um valor que faça sentido. E aí ele vai olhar o padrão de covariância, né, das variáveis que todos os itens têm entre si, e a partir dessas duas informações ele vai gerar um valor para o banco de dados sem missing, né, para o missing, né, e aí ele faz isso para todos os missings existentes. Com esse novo banco completo, né, aqui já no passo 3, com esse novo banco completo, ele vai fazer um novo procedimento. Então ele vai buscar substituir aquele dado que antes estava faltando, utilizando não só a média dos itens e o padrão de covariância do banco que antes tinha missing, mas agora fazer esse mesmo processo considerando o banco completo. E aí ele vai tentar substituir de novo aquele dado que estava faltando. E aí esse é o processo de iteração, né? Ele vai fazendo isso repetidas vezes até que não exista, né, mais diferença estatisticamente significativa entre os resultados de substituição dos missings, né? Então ele vai rodar, ele vai rodar tanto isso como se o banco ele fosse se aprimorando, as estimativas vão se aprimorando, e na medida em que o dado que é imputado, né, nesse banco de dados N, em comparação com o banco de dados anterior, quando não existe mais diferença estatisticamente significativa nesses scores que são imputados, aí a Expected Maximization ela para, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em como é que a gente faz isso no SPSS, tá? Então, só para vocês não se perderem aqui, eu vou deletar aqui essas 7 variáveis que foram criadas no método anterior de substituição pela média. Então, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, em analisar, e a gente vai vir aqui em análise de valor ausente, tá? Análise de valor ausente. E aí, pessoal, no banco de dados de vocês vai estar assim, tá? As variáveis vão estar aqui no lado esquerdo. Então vocês vão selecionar todas as variáveis que vocês querem e vocês vão colocar aqui, ó, em variáveis quantitativas, né? No meu caso aqui as variáveis são quantitativas. Se vocês tivessem variáveis categóricas, vocês colocam as variáveis categóricas aqui embaixo, tá? E aí, olha só, vocês vão clicar aqui em EM, né? EM é Expected Maximization. Cliquem aqui em EM novamente. E aí, vocês vão pedir, né, para que ele salve um novo banco de dados, né? Então, quando ele terminar de gerar as iterações, vocês vão pedir para que o banco de dados completo ele seja gerado aqui num novo banco de dados, que no meu caso aqui eu renomeei para teste, tá? Então eu clico em continuar e aperto OK. Quando eu faço isso, olha só, a primeira coisa que ele faz, pessoal, é me jogar aqui no output, né? Ele vai me colocar aqui no output, e aí tem uma informação extremamente importante aqui, tá, pessoal? Todos os métodos de substituição de missing, eu vou até aparecer aqui para vocês, tá? Para ficar bem claro isso. Todos os métodos de substituição de missing, ele só deve acontecer se o missing é completamente aleatório, tá? Por quê? Porque se o missing não for completamente aleatório, vocês não vão ter condições de estimar direito qual seria o padrão de resposta daquela pessoa para aquele item,
tanto se o missing for só aleatório, né, que é o tipo 2 que eu mencionei, ou se ele for um missing não aleatório. Então assim, a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês forem substituir o missing de vocês é testar se aqueles missings eles são completamente aleatórios, MCAR, né, Missing Completely at Random. Little, em 1998, eu acho, ele desenvolveu uma técnica, né, para testar se os missings eles são completamente aleatórios. E essa técnica ela é testada no SPSS. E aí é exatamente nesse output que eu vou que a gente acabou de gerar que essa informação se encontra, tá? Então, vejam pessoal aqui que quando eu coloco, né, aqui, quando ele me joga aqui, ele vai me dar algumas estatísticas descritivas, né, ele vai me dar algumas médias aqui, vai me dar alguns sumários, né, de desvio padrão, das médias que foram geradas. Só que aí ele tem aqui, ó, Expected Maximization, estatísticas estimadas. E aí ele me tem aqui, ó, Little MCAR Test. E aí ele vai me dar um valor aqui quadrado e ele vai me dar a significância. Para eu dizer que os dados eles são, né, os dados faltantes eles são completamente aleatórios, eu espero que o valor de significância seja acima de 0,05. Tá? Por quê? Porque a hipótese nula é de que os dados eles não são completamente aleatórios. Então eu rejeito a hipótese nula dizendo que sim, que os dados são completamente aleatórios. Então os dados faltantes eles são completamente aleatórios. Então eu espero, né, aqui que o teste de Little seja não significativo. Então nesse nosso caso aqui, ele está me dizendo, né, que o padrão de missing que eu tenho nesse banco de dados é completamente aleatório, aconteceu por acaso. Logo, eu posso proceder para análise dos missings, né, para substituição dos missings. Então vejam só, quando a gente solicitou a substituição por missings ali, ele me joga aqui no output, mas ele já gerou aqui, pessoal, ó, um banco de dados alterado. Então vejam que curioso, aqui ó, eu já tenho o banco de dados com os valores de substituição. Vejam pessoal que agora, olha só, eu não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente substituiu pela média, esse caso aqui, a média era 3,86 e eu comentei que era uma média, né, que era um valor irrealista para esse próprio sujeito. Então quando você substitui aqui considerando o próprio padrão de resposta que essa pessoa tem, assim como o padrão de resposta que é dado, né, entre todo o banco, vejam que a média aqui do item já ficou 1,73, né? A média não, desculpa, a resposta desse sujeito aqui ficou 1,73. Então é uma resposta muito mais plausível, né, considerando o padrão de resposta do próprio sujeito. Então ele gerou um banco de dados novo, você salva esse banco de dados novo, né? Agora veja que ele gera um banco de dados apenas com as informações que você tinha, né? Então, se você tiver um banco de dados maior, você pode, né, copiar, né? Então, cliquei aqui, né, no primeiro sujeito, primeira linha, na primeira coluna, venho até o final, seguro Shift, aperto no último caso, a última coluna, a última linha, dou um Ctrl C, volto no meu banco de dados original, clico no meu primeiro caso, venho até o final aqui, seguro Shift, clico na última linha da última coluna e aqui, pessoal, eu dou um Ctrl V. E aí ele simplesmente substituiu, né, ali os valores que eu tinha do banco imputado, né, para o banco original. E aí é isso, pessoal. Essa técnica aqui é a Expected Maximization. Ela é uma técnica muito mais robusta, ela é uma técnica muito mais confiável. E também vocês podem ver que é uma técnica muito simples, né? Não tem absolutamente nenhum tipo de dificuldade ou de razão para você não implementar ela, tá?